noite o Senhor tomou o pão e disse: isso é meu corpo. Tomou o cálice, isso é o meu sangue, que darei por vós. E termina no último versículo dizendo: toda vez que fizerem isso, farão memória da paixão do Senhor, da morte do Senhor, do sacrifício. Então, gente, missa é sacrifício. E se missa é sacrifício, sacrifício faz parte daquilo que é querido por Deus. A igreja, os homens, todas as religiões, em todos os tempos ofereceram um sacrifício. Mas sacrifício não é um sofrimento. Sacrifício é uma oferta expiatória. É uma oferta que redime. Sacrifício é como se você imolasse, dá para pagar os teus pecados, para unir a tua alma a Deus, tornasse sagrado um ato. Os homens de todos os tempos fizeram sacrifícios para, tornando sagrado aquele ato, unirem sua alma a Deus. Ofereceram sacrifício. E naquele sacrifício, eles se uniam a Deus, eram purificados dos seus pecados e cumpriam, sem sombra de dúvida, um ato de entrega, de oferta e de amor. Então, o sacrifício, que é a maneira com que o homem cultua Deus e se une a Deus, a missa é sacrifício. A missa é o sacrifício. Mas no Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios imperfeitos, sacrifício de animais. Então, para se unirem a Deus, era preciso o sacrifício de um animal, o sacrifício de alguma coisa que era ofertada a Deus, que era dada para unir um ato sagrado que unia o homem a Deus. Mas também era preciso um sacerdote. E na raiz da palavra, sacrifício, sacerdote, sacramento, sacro, tudo vem do sacrifício. O sacerdote era a ponte, o pontífice, a ponte que fazia um sacrifício, unindo o homem a Deus e trazendo as bênçãos de Deus para o homem. Então, o sacrifício era para a remissão dos pecados, para a ação de graças a Deus, para a adoração a Deus, para agradecer, para pedir a Deus o que o homem precisava. Todos tinham que fazer um sacrifício. E precisava de um sacerdote, então, que fazia a ponte entre o homem e Deus, e oferecia aquele sacrifício. Isso faz parte da religião. E nós ouvimos na segunda leitura o Senhor dizer que todas as vezes em que tomasse aquele pão e aquele vinho, iam fazer memória da paixão do Senhor, da morte do Senhor. Quer dizer, todas as vezes em que nós celebramos a missa, nós tornamos presente, atualizamos o sacrifício do Senhor. Então, pela Santa Missa, nós cumprimos aquelas obrigações que todo sacrifício deve oferecer. Pela Santa Missa, nós adoramos a Deus, porque todo sacrifício adora a Deus. Todo sacrifício dá ação de graças, reconhece a ação de Deus na sua vida. Todo sacrifício pede a Deus nas tuas necessidades. E todo sacrifício redime dos teus pecados. Mas os antigos sacrifícios eram imperfeitos. E daí no livro do Levítico você vê, os sacerdotes tinham que oferecer muitos sacrifícios. Porque eles faziam e não agradava o coração de Deus em plenitude. Então precisavam fazer de novo. E depois eles se contaminavam de novo. E depois eles pecavam de novo. E depois eles falhavam de novo. Então o sacrifício tinha que ser repetido inúmeras vezes. E no livro do Levítico você vai ler, o sacerdote tinha que cumprir um monte de obrigações. Porque como que ele poderia oferecer o sacrifício? Ele tinha que se purificar. Então ele precisava também cumprir um monte de regras, de obrigações. Gente, era algo tão difícil, era algo tão complicado, que então os homens, tudo para eles era pecado. Então tinha uma casta selecionada de um povo melhor, que vivia só para oferecer estes sacrifícios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, está muito complicado isso aqui? Está chato? Bom que vocês mentem pelo menos, né? Se tiver chato, não fala a verdade não. Tem que oferecer um sacrifício. Mas, como era incompleto e imperfeito, o Senhor Deus suscitou então um sumo e eterno sacerdote.
o Senhor Deus levantou um sacerdote verdadeiro que poderia oferecer um sacrifício perfeito. E esse sacerdote, amados irmãos, pegue a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Você vai ler ali no capítulo 7, Hebreus capítulo, versículo 1. Este Melquisedeque, amém? Pode ler? Hebreus 7, versículo 1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da derrota dos reis, e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos. É conforme seu nome indica, primeiramente, rei da justiça, e depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo e nem fim. Comparável sob todos os pontos aos filhos de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais aqui os levitas que receberam os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Araão? Pois, transferido o sacerdócio, forçoso é que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele a qual se implicam estas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. Isto se torna ainda mais evidente, se se tem em conta que este outro sacerdote que surge à semelhança de Melquisedeque foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade. Porque está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso está abolida a antiga legislação, por causa de sua ineficácia e inutilidade. Pois a lei nada levou à perfeição, apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus. E isso não foi feito sem juramento. Os outros sacerdotes foram instituídos sem juramento. Para ele, o contrário, interveio o juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és sacerdote eternamente. E esta aliança da qual Jesus é o Senhor, lhe é muito superior. Palavra do Senhor. Você entendeu? A carta aos Hebreus está dizendo assim: olha, todos os antigos sacerdotes que ofereceram sacrifícios, os sacrifícios eram imperfeitos, e eram sacrifícios do Antigo Testamento, que vinham de uma ordem, de uma sucessão, de uma tribo, de uma casta. Mas agora surgiu um novo sacerdote, um sumo e eterno sacerdote, que não vem da geração do Levítico, da geração do passado, do Antigo Testamento, mas um sacerdote que está cumprindo do Antigo Testamento, superior ao Antigo Testamento, um sacerdote mais perfeito ainda, um sacerdote que cumpre em plenitude aquele sacerdócio. E esse sacerdote vem sobre a linhagem e sobre a ordem do rei Melquisedeque. E nós ouvimos na primeira leitura do Gênesis 14
Amados, 3 vezes fala de Melquisedeque a Bíblia. Gênesis 14, o Salmo 109 que nós cantamos, tu és sacerdote, e Hebreus 7. Então Melquisedeque, que é anterior à tribo de Arão, anterior, que foi o pai da fé, onde Deus tudo começou. Jesus é sacerdote na linhagem de Melquisedeque, e o seu sacerdócio é superior aos dos sacerdotes dos levíticos, porque os sacerdotes do Antigo Testamento, instituídos por uma linhagem de família como sacerdotes, precisavam de um cordeiro, precisavam de um animal, precisavam de um sacrifício exterior para honrar a Deus, para o perdão dos pecados, para a ação de graças a Deus. E agora, amados irmãos, nós temos em Jesus Cristo um eterno, um sumo sacerdote, que ofereceu um sacrifício perfeito e nos dá as graças do Pai em plenitude e liga o homem ao Pai na máxima e perfeita plenitude. Se você entendeu quem é Jesus, o sumo e eterno sacerdote, pode aplaudir o Senhor. E você precisa entender, gente, essa teologia é complicada, é uma teologia bíblica, a teologia da igreja é complicada, porque algumas vezes você católico está na rua, alguém diz assim para você: ah, mas você não vê que Jesus zombou do sacerdote? Você é católico, você vai lá atrás de padre, que ouvir padre o quê? Que sacerdote o quê? Que você vai lá na igreja para ouvir um sacerdote, para participar daquele sacrifício de um sacerdote? Você não viu? Jesus disse que os sacerdotes, hipócritas, vocês foram os sacerdotes que crucificaram Jesus. E põe no teu coração, pega a palavra, olha lá, Jesus criticou o sacerdote, e você fica pensando: ah, será que os padres é da linhagem desse sacerdócio que Jesus criticou? Não. Jesus cumpriu em plenitude. Aquele antigo sacerdócio foi plenificado, foi elevado, foi tirado daquilo que era imperfeito e pequeno e levado para a grandeza. Por isso, amados irmãos, nenhum padre é padre em si mesmo, nenhum sacerdote é sacerdote para si mesmo, nenhum sacerdote é dono do seu sacerdócio, porque o sumo e eterno sacerdote tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, o Senhor. E você compreende que pesa sobre nós. E diz os grandes santos da igreja: ah, padres, se vocês compreendessem que estão persona Christi, a pessoa de Cristo, como o coração de vocês encheriam-se de temor, para que a sua vida pudesse honrar tão grande chamado. Meu Deus, treme o coração do padre quando eu olho e penso: você... Eu fico lembrando o meu dia de ordenação. Gente, que coisa maravilhosa. 7 anos de seminário, formação lá, escola, faculdade e tudo. E aí, diaconato, 1 ano de diaconato. Chegou o dia da minha ordenação, chorei. Nossa, chorei um dia inteiro, sem parar. Aí depois eu falei: vou chorar tudo agora, porque quando eu entrar, eu tenho que entrar bonito, rindo. Aí eu falei: não vou chorar. Aí chorei, aí fui para minha ordenação. Aí entrei. A hora que o bispo ungiu a minha mão, meu Deus, chorei. Sabe aquela hora que o padre... Você já viu uma ordenação, gente? O bispo unge a mão assim, aí o padre levanta a mão e mostra para o povo, e fica pensando: meu Deus, Deus me consagra. Mostra assim, aí o povo aplaude, aí a sua mãe chora, oh Deus. E todo mundo ali, aí você abraça, e aí todo mundo começa a beijar sua mão, até você quer beijar a mão. Meu Deus do céu, é tremendo, gente. O coração da gente vibra. E você fica pensando: meu Deus, eu, Senhor, tão pobre, tão pequeno, tão fracassado, Senhor. E o Senhor me quer, e o Senhor me chama, meu Deus do céu. Me capacita, Senhor, me converte, Senhor, me dá a inteligência de compreender esse chamado. E aí o Senhor, aí pensa eu, tipo, há 17 anos, 24 anos da minha vida, o seminarista ali na igreja, assistindo, adorando os santos mistérios. Sempre amei muito a missa, eu chorava, né? Eu ia para a missa, eu me entregava na missa, eu chorava. As pessoas até perguntavam na missa se eu estava bem. Está tudo bem com você? Que eu ficava chorando na missa. Ai, que lindo. A missa vibrava no meu coração. Aí no outro dia ordenado, subo no altar,
começo a ler as palavras do missal, começo a ler as palavras de Jesus, e fico olhando para aquela hoste e dizendo, gente, eu estou falando essas palavras, e esse pão e esse vinho vai virar corpo e sangue do Senhor. Isso é tremendo, isso não me pertence, isso é maior do que eu, isso é maior do que eu creio, Senhor. Gente, sabe o que é você ajoelhar-se diante daquele mistério que você consagrou? Deus usou você, e você ajoelha e adora aquele Deus que é maior do que você. Isso é tremendo. Está além de nós, está além de um padre, está além de um padre. E eu digo para vocês uma coisa, os padres precisam de muita oração para que a nossa mente compreenda a grandeza desse sacerdócio. E eu queria que você entendesse isso, porque você tem que compreender, você não comunga das mãos do homem, você não comunga por um benefício, por uma capacidade intelectual, pela força do homem, você comunga das mãos do sacerdote que é Jesus Cristo. O padre na pessoa de Cristo, eu na pessoa do Anderson, não tenho o poder de perdoar pecados, pelo contrário, sou tão pecador e algumas vezes mais pecador. Mas na pessoa de Cristo, Cristo tem autoridade de perdoar pecados. E o padre, usado pelo Divino Espírito Santo, diz, vai em paz, teus pecados estão perdoados. E você levanta com aquela certeza do perdão. Deus quis usar dos homens, Deus quer usar da gente, Deus quer precisar de nós para oferecer um sacrifício agradável no mundo. Deus quer precisar, isso é tremendo, gente, porque Deus podia fazer as coisas de qualquer